Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo. Vim aqui apresentar um pouco para vocês como é que foi o processo de criação do meu sistema de análise de documentos financeiros de grandes empresas americanas. Vem comigo ver o processo. Meu primeiro desafio foi que o modelo realmente acertava apenas 10% de todas as perguntas que a gente fazia para ele. E ele falava com confiança total que estava tudo certo. E depois de um mês de trabalho nesse projeto, eu consegui chegar aos 57% de acerto com a LLM, iterando sobre esses documentos financeiros. E o maior erro e aproveitamento que eu consegui resolver se resolveu em 10 minutos, 20 no máximo, e não em todo o resto do trabalho que eu acabei fazendo. Então, rapidão para vocês entenderem, eu peguei aqui no meu celular para falar um pouco sobre o benchmark desses testes que eu fiz. Eles vêm de uma empresa chamada Patronus AI e o benchmark chama Finance Bench, ok? São 150 perguntas que são feitas sobre relatórios financeiros dessas empresas americanas, como eu mencionei anteriormente. Por exemplo, qual foi a receita da Coca-Cola em 2022? A grande sacada da gente usar um benchmark como esse é que a gente consegue sempre ter as respostas corretas e medir isso pelo que o modelo fala. A ideia desse projeto era pegar esses documentos, muitos PDFs financeiros, jogar num banco vetorial e fazer a busca por retrieval dentro desse banco vetorial. Isso é uma tecnologia que a gente chama de RAG, em inteligência artificial, que se vocês quiserem eu faço um vídeo explicando um pouquinho mais sobre isso depois. A stack que a gente usou foi Python, Quadrant, LangGraph e o GPT-4o. Tá? Tudo open source no meu GitHub, a gente pode conferir depois, vou passar na tela com vocês. No meu primeiro teste, eu acabei rodando 20 perguntas dentro desse dataset, que é o benchmark que a gente utiliza. Ele acabou acertando duas certas, tá? Então, por exemplo, a gente perguntava sobre uma empresa, ele respondia de outra. Como são documentos muito densos e muito complexos, o retrieval acabou não puxando certamente o que a gente queria. Então, eu vou contar agora algumas das estratégias que eu utilizei para resolver esse problema. A primeira estratégia que eu utilizei para tentar resolver esse problema foi o LLM as a Judge. Ou seja, é ele julgando todas as respostas para a gente ver se está certo ou se está errado com base no dataset que o Patronus AI beneficia aí a gente com ele. Então, eu usei o próprio GPT para avaliar o que o nosso banco vetorial estava dando retrieve. E, como vocês podem esperar, não deu tão certo assim. O meu teste, eu rodei 100 perguntas. O avaliador disse 74 corretas, ou seja, 74% de taxa de acerto. Porém, quando eu fui verificar, na verdade ele só tinha acertado 30. Ou seja, o LLM as a Judge estava falando que era verdade, quando na verdade ele tinha retornado algum dado que assim não correspondia com o verdadeiro, com o ground truth, que é o que a gente utiliza para saber se a resposta retornada foi certa ou foi errada. Ou seja, o avaliador estava mentindo para a gente, tá? Na hora que você for perguntar ali para ele, se o texto estava bem escrito, ele meio que dava um migué, assim por dizer, e acabava dando a resposta como verdadeira. O fix para isso foi, na verdade, um avaliador mais estrito, com regras, por exemplo, como os números têm que ser exatos. Regras desse tipo no próprio prompt do avaliador ajudaram já a melhorar. Eu vou ler aqui os resultados que a gente teve com isso. Esse erro do nosso avaliador tem um nome técnico, chama TNR. Tá? Ou seja, o meu TNR desse avaliador era 0,55. Então, quando a resposta estava errada, ele só detectava 55% das vezes. Esse é o avaliador. E aí, criando um avaliador V2, que é com prompt mais strict, a gente consegue subir esse resultado para 0,94. Ou seja, esse problema está resolvido. E aí a gente consegue perceber a primeira lição do projeto, que é basicamente sempre o avaliador humano antes. Senão você não vai conseguir medir o seu accuracy real. Às vezes a sua LLM pode estar mentindo para você porque a resposta veio bonitinha. O segundo fix que eu implementei para reduzir essa taxa de erros foi o BM25, que é um retrieval híbrido. Ou seja, a gente buscava com empresa,
ano e um roteamento de queries. Em 2 semanas de trabalho, trabalhando nesse retrieval híbrido, o resultado de recall de documentos subiu apenas 1%. Ou seja, esse não era um fix relevante para o nosso projeto aqui. Aí, eu fiz uma coisa bem mais simples, que foi basicamente pegar a lista de todos os PDFs que a gente tinha financeiros e conferir se eles realmente tinham sido processados na fase de ingestion de todos os documentos no banco vetorial. E adivinhe, 5 desses documentos, acho que tinham ali em torno de 70 a 80 documentos, 5 não haviam sido processados pelo banco vetorial. Ou seja, muitas das partes dos erros que a gente estava obtendo poderiam ser desses documentos faltando. Então eu fiz o reingestion deles e acabou realmente subindo o meu resultado. Subindo o quanto o modelo acertava, porque realmente não estava no banco. Então não tinha como ele pegar do além esse tipo de informação. E 9 dos 17 erros de retrieval eram da Johnson & Johnson, por exemplo, que era uma das empresas que estavam faltando os PDFs, e não porque o embedding estava ruim, porque o retrieval não estava funcionando. Na verdade era porque os PDFs realmente não tinham sido ingeridos. Pipeline não dava erro, só trazia um documento que ele achava correto. Então beleza, baixando os 5 que faltavam, basicamente 20 minutos de trabalho, 10 pontos percentuais do recall do documento. Então eles conseguiam muito mais dar o retrieve no documento correto. E a gente toma de segunda lição que antes de você buscar otimizar o seu algoritmo no seu sistema RAG, antes de tudo isso, você verifica realmente se os dados ingeridos estão com qualidade, estão corretos e se todos realmente estão ingeridos. Nesse ponto do projeto, o retrieval estava em 95%, ou seja, o sistema 95% das vezes achava o documento correto, mas o accuracy real estava em 47%. Por quê? Porque o sistema achava o documento correto, mas não gerava a resposta certa. E aí eu testei uma troca, que era a troca de modelo, que eu estava utilizando o GPT-4o Mini e comecei a utilizar o GPT-4o. Tá? E ele me trouxe uma geração realmente muito melhor. O accuracy subiu de 47% ali para quase 60%. Então a gente toma como lição, de terceira lição, que a gente tem que testar outros modelos, isso tem que ser do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu pretendo testar com o modelo GPT-5, para a gente ver se a gente consegue um accuracy maior. E o pipeline final que eu montei está aqui na tela, eu vou colocar aí na tela para vocês, que é basicamente a gente analisa a query, faz o retrieve do documento, faz um re-rank desses documentos, a gente dá um retrieve em 12 documentos, faz um re-rank para conseguir os 5 mais prováveis, a gente dá uma nota para eles, e aí, se a gente não conseguir achar esses documentos já nesse rank que a gente fez, a gente relaxa o filtro, que é o filtro de ano e de empresa, e retrieve de novo. Faz esse processo de novo em loop, com max tries de 3 vezes, e depois gera a resposta com o GPT-4o. E nesse projeto eu fiz todo o rastreamento com Langsmith, uma ferramenta aí sensacional para qualquer projeto de IA que você for fazer. O custo médio foi de 1,7 centavos de dólar por query. Como é uma pipeline um pouquinho maior, pode ter alguns loops, esse custo acabou ficando um pouco elevado. Então, apenas para recapitular, a gente foi de 10% para quase 60% em algumas fases, em alguns fixes, em documentos que são super complexos e são em muita quantidade. E as 3 lições que eu anotei aqui para a gente conversar um pouco, que são as que eu acabei falando durante o vídeo, que é valide o seu avaliador. O meu estava inflando em 34% os resultados, tá? Segundo, vamos auditar os dados antes também de fazer grandes movimentos. Por exemplo, avaliar 100 perguntas, que vai acabar gastando alguns dólares da sua API. E o 3, teste mais modelos de geração, tá? E meça esses resultados comparando-os. O projeto inteiro está no GitHub, eu consegui documentar também no dev.to o meu processo e todo, desde o comecinho até o final. Então você pode conferir publicamente, vou inclusive deixar na descrição do vídeo ambos os 2 links. E é isso, pessoal, esse aqui é o projeto. Se você gostou, entra aí na descrição que tem muito mais dos meus projetos, as minhas redes sociais. E é isso, obrigado por assistir até aqui.